bom dia, boa tarde ou boa noite, você é bem-vindo a mais um TinaCast. A gente está iniciando um cenário um pouco diferente. Vini também, rapaz, um convidado diferente. Fala com a galera aí, maninho. Vai ser um cenário bonito aqui, foi tudo preparado para hoje. A gente Exclusivamente. fazer no sábado. É um privilégio estar aqui, muito agradecido pelo convite, é muito bom, acompanho assim você sempre no YouTube, né? É sempre muito bom o comentário que vocês fazem. Espero que hoje também consiga ser proveitoso da conversa, a gente possa tirar umas reflexões legais. Show de bola. Olha, eu vou me esforçar, gente, para falar mais baixo, porque hoje eu vim de camiseta do Morada Jovem, hein? E aí o microfone tá bem pertinho aqui. E aí Vini é mais Lorde, né? Rapaz, tinha que ver quando eu gravei com o Guel. Guel também. Fala manso e tal. E às vezes a gente se empolga. A gente, olha só, esse cenário exclusivamente preparado para você. Viu? A gente do TinaCast fizemos o maior trabalho, né, Vini? Nossa, mãe, nem fala. Nem fale, cara. Chegamos aqui, tava aqui, olha. E a gente está aproveitando para falar sobre a glória do Senhor. E nada melhor do que para combinar, né? Porque eu imagino que ali é o túmulo de ressurreição. Sim. A cruz aqui, só nós que não estamos numa posição legal, hein? Tu é o ladrão da direita, eu sou o ladrão da esquerda. Qual que é o do céu? É o da esquerda? É o da direita? Não, da direita, cara, então da sou direita. Eu, né? Rapaz, cara, vamos trocar de lugar, não. Não sai daqui, não. Gente, vamos falar sobre lição, a glória do Senhor. Ô, Vini, o que você achou dessa lição Êxodo, cara? Você tá bem na transição, saindo dos adolescentes para os jovens. Aí pega essa lição de Êxodo e tal. O que você achou dessa pegada até então? Cara, eu gostei muito. Eu acho a lição dos jovens muito boa comparado com a dos adolescentes. Eu tava lá porque eu tava de professor lá, né? Olha aí, ó, não sabia não. Pô. Mas a dos jovens era muito melhor, assim, em detalhes, né, em reflexões e tal. E eu acho que o tema do Êxodo foi muito bom. Eu já estudava antes a dos jovens, mas o tema do Êxodo é muito legal. Eu gosto muito do Êxodo. Se for estudar, assim, Egito, essa cultura e como que a Bíblia vai se encaixando, assim, é fenomenal. Se for para conversar aqui, vai até amanhã. Pior que vai mesmo, que eu tô dando aula de história sobre Êxodo, ainda tava falando então ontem. você tem que conversar desse história hoje. Mas é muito legal e assim, a maneira como Deus ele aparece no Êxodo, como ele tem o contato ali com o próprio povo, né? Porque eles eram com os patriarcas, mas agora de uma maneira mais geral, assim, ele se faz presente. E até mesmo como ele entra na cultura das pessoas, ele para conseguir se entender ele da melhor maneira. É muito legal que a gente tem com profundidade e a lição é uma oportunidade disso, né? Da gente estar refletindo um pouquinho melhor sobre os temas e tal. Gostei muito do tema da lição do Êxodo. Cara, a próxima vem é sucessor, vai falar sobre Josué, né? Eu tô conseguindo olhar minha luzinha. Tá, de vez em quando eu vou fazer assim, só para ver se o microfone tá 100%. E é o que eu tava falando pro Vini, aquela merda de troca de celular com a minha esposa, a gente tá voltando a gravar com esse aqui, com o adaptador ali no celular. Vamos ver, mas vai dar tudo certo. E eu gostei também demais do Êxodo. A próxima lição vem falando sobre Josué. Se você não tem a sua, corre lá para comprar a benção de Deus. E é sucessor, né? Eu acho que também vai ser um tema muito agradável e bom. E a gente chegou aqui na glória do Senhor, finalzinho aí do nosso trimestre. E o último comentário que tem, eu não sei se você reparou, Vini, mas eu estava falando que nas outras, cara, 90% da galera que fez esses comentários são meus amigos lá de Rondônia. Não, eu tava assistindo mesmo você comentando que a galera lá da... A galera da sociedade, da União em si, porque hoje, por exemplo, quem está falando é a Esther Honorato, ela é secretária do Ministério Jovem lá da Associação Amazonas Roraima, é a Mar, ela eu não conheço não, mas uma galera eu conhecia e ela vem trazendo um resumo sobre o que a lição fala, né? Ela traz o verso principal aqui, que é de Êxodo 33:18, sobre o pedido de Moisés para ver a glória de Deus, e eu destaquei só alguns pontinhos aqui, que eu gostaria de falar sobre essa parte da comunidade, que diz assim, ó: viver para a glória de Deus deve ser o propósito central da nossa existência. Em cada aspecto da nossa vida, podemos refletir, inclusive, o caráter dele. Nossas ações, pensamentos, palavras, elas devem buscar honrar o nome de Deus. E ela fala assim, por último: somos chamados a viver para mais do que apenas funções ou posições na igreja. E às vezes a gente acaba se contentando só com um rolezinho aqui, uma coisinha aqui, outra ali que a gente organiza, quer seja um ministério, quer seja um podcast, ou às vezes até ligar um som e a gente acha que é só aquilo. Mas não, a gente vê que tem muito, muito mais ali para a gente refletir e para a gente ser mesmo como que um portalzinho de Deus aqui na Terra que a gente vê.
Você chegou a observar alguma coisinha dessa comunidade, mano? Não, com certeza, né? Eu acho que assim, Deus ele nos chama para ser os protagonistas da obra dele, né? Deus ele não precisa de nós, ele poderia fazer tudo o que ele tem que fazer, salvar quem ele quer, sem a gente participar. Mas ele escolhe a gente, ele escolhe, ele nos dá a oportunidade de fazer parte de tudo, isso é maravilhoso, né? Nós não merecemos fazer parte da obra de Deus, Sim. mas ele abre espaço para isso. Vai ter um programinha do Change, que é o negócio dos adolescentes, assim, que o Bruno faz. Inclusive vai ser no final de semana dessa nossa rolê Pois aqui. é, cara, no sítio, né, que vai ter. Não, mas eu digo, essa lição aqui que nós estamos gravando hoje, Já ela é a né? lição do dia do Change que vai ter. É verdade, tá chegando já. Né? Vá no Change. Aí, não, todo mundo tem que ir lá, tô esperando vocês todos. E aí o tema que a gente vai abordar nesse especial que vai ter é os discípulos. Exatamente isso, né? Deus não precisava de ninguém, ou vamos supor que Deus fosse escolher quem escolheria para ser discípulos dele, ele poderia, sei lá, escolher qualquer pessoa em todas as eras e colocar ali para estar no mesmo tempo que ele, virar um discípulo e tal. Mas a gente vê que Deus escolheu as pessoas mais improváveis de todas, né? Escolheu às vezes uns meninos ali, uns pescadores, uns analfabetos, uns caras muito brigão e tal. E como que ele transformou todos, né? Eu acho que ele nos chama para fazer a mesma coisa. A gente vai conversar um pouco mais disso em cada dia, assim. Mas acho que a lição, em um todo, assim, mostra que a gente consegue refletir o caráter de Deus. Ele se mostra para a gente através de Jesus, assim como foi através de Moisés naquela aparição. E o nosso dever é, a partir desse exemplo que temos, tentar transparecer isso na nossa vida, né? Eu penso assim. Show de bola! Vamos de tirinho, então. Vou falar agora com os editores para magicamente... Coloca aqui a nossa tirinha. E o que você viu dessa tirinha, Vini? O que você destacou? O que você achou? Quais foram as suas primeiras impressões ao ler o texto da semana e ao ler a tirinha? A tirinha eu achei ela muito legal. Primeiro o cara tá orando assim, né? E fala, Senhor, mostre-me a sua glória, que a sua presença. Que é mais ou menos o que Moisés pediu ali. E aí depois meio que a Bíblia fala de volta para ele assim, o versículo da semana, minha presença irá com você, eu lhe darei descanso. E aí depois ele já sai com essa luz que vinha da Bíblia antes, agora já sai do rosto dele, né? Com a transformação que ele teve depois que ele seguiu com a presença de Jesus ali na vida dele. E eu acho que não só a lição dessa semana, mas como todo o Êxodo mostra isso, de Deus estando ali realmente presente com o povo ali, estando vivendo com eles. E a partir do momento que eles conseguiam ter Deus ali, eles iam seguindo isso. Muitas vezes o povo desviava, né? Mas Moisés mesmo, ele foi um exemplo muito bom para a gente seguir na nossa vida assim. E ele pede para Deus ali naquele momento, para sentir a presença dele, estar com ele. O que é legal quando a gente vai olhar a história, o que aconteceu antes disso foi justamente o bezerro, né? Ele tinha subido lá no Monte Sinai primeiro, aí depois ele desce, tipo, tava com o bezerro, aí quebra, depois ele sobe de novo. E aí quando ele sobe, se a gente for olhar na Bíblia, Deus estava muito irado, assim, Deus falou, olha, Moisés, eu não vou seguir com isso agora. Vocês vão lá para Canaã, eu vou esperar vocês lá, e porque eu tô muito bravo com o povo aqui, eu talvez vou matar vocês todos, então é melhor vocês irem sozinhos. E aí Moisés, ele se põe no lugar do povo, ele até tipifica a Cristo quando ele fala que para ele morrer no lugar do povo, né, ele já conta o que Jesus faria lá na frente. E aí ele vai pedindo e Deus ele se compadece ali de Moisés e ele fala, não, ok, a minha presença irá com você, eu lhe darei descanso. E aí a partir daí mostra como continuou e tal, e aí Deus seguiu o povo todos os dias pelo deserto, mas mostra como primeiro o pedido de Moisés genuíno, porque Deus ele já sabia o que aconteceria ali e tal, mas é genuíno o pedido de Moisés. Deus ele responde com a atenção que Moisés pede ali, assim como nós podemos pedir também. E da mesma forma, a partir do momento que depois ele já se mantém sua presença, com Moisés ele vai e ele era luz para todos ali, fala que ele aconteceu do monte, o rosto dele brilhava e tudo mais. Então acho que nossa vida é a mesma coisa, né? Eu gostei da vibe porque eu já ouvi várias pessoas falando que a oração é a gente falando com Deus e a Bíblia às vezes é Deus falando conosco. Então se a gente pega, vamos levar para esse lado de áudio primeiro, o auditivo, a Bíblia que estava falando com ele, posteriormente ele passou a falar com as pessoas com aquilo que a Bíblia falou para ele. Então ele passa também a ser a voz de Deus através desse contato que ele teve inicialmente. E outra coisa também é sobre a própria face. A lição, inclusive, traz uma curiosidade lá na frente, que a gente vai chegar lá, vamos comentar, calma o seu coração, falando sobre esse brilho. Inclusive, é uma pesquisa que, eu não sei se você lembra, teve um rapaz que fez uma pesquisa, descobriu que não sei o que lá e tal, a gente vai chegar lá no momento. E eu gostei da tirinha, cara, eu falei assim, moço, o cara sai todo iluminado ali,
As primeiras expressões, normalmente eu coloco antes de ler, mesmo, eu faço as anotações aqui, para ser a sinceridade do coração, né? E eu coloquei, eu acredito que vai falar sobre nós sermos a demonstração da glória de Deus e através de nós ser possível enxergar a Deus. Porque, afinal de contas, quem nunca quis ver Deus? Eu tenho um irmão mais velho, ele, rapaz, desde sempre ele era doido, pô. Ele tinha uns 4 para 5 anos, a gente morava numa casa e no fundo era tudo escuro, pô. Tudo escuro. E ele sempre foi muito cético quanto a muita coisa e curioso. Então, normalmente, quando anoitecia, que se minha mãe não estava em casa e tal, estava rolando mais de boa, ele ia lá pro fundo, pô, e falava assim: aparece alguma coisa aí para mim. Aparece alguma coisa. Quer seja do bem ou do mal. Ele era corajoso, até hoje, rapaz. O bicho tem uma coragem que eu falo, rapaz, ele roubou toda a coragem da família. Ele é o mais velho, depois nasceu minha irmã e nasceu eu, os dois sem coragem. Mas o cabo é corajoso, pô. E ele fala, aparece, trem, aparece, não sei o que e tal. E aí uma vez, moça, ele conta pra mim, não, Silvio, que um gato, pô, passou por debaixo da escada correndo, ele tava lá, mas ele entrou num tiro pra dentro de casa. Aí a coragem sumiu. A coragem sumiu na hora, mas assim, quem nunca quis ver a Deus, ou até mesmo algo, como é que a gente pode dizer, sobrenatural, né? O sobrenatural. Quanta gente às vezes não faz um videozinho, vez ou outra a gente quer. E isso eu acho, inclusive, faz parte do humano. E aí vem minha primeira pergunta para ti, Vini. Você já quis ver a Deus? Com certeza, né? Sério mesmo? Você não? Cara, eu acho que eu nunca parei assim, falei, pô, eu quero te ver agora. Eu já quis assim, pô, um dia, quando né, eu estiver lá, tal, no rolê. Mas hoje, assim como humano, eu acho que eu nunca. Dele aparecer aqui agora. Assim, né? Tipo assim, nunca. O próprio Deus é complicado. Complicado. Pô, a gente é muito pequeno. Mas assim, tu pode ter quisto, tu já quis, né? Falou, né? Não, assim, se fosse colocar o que Moisés ali pedir a Deus, acho que era mais difícil, mas alguma coisinha assim a gente quer, né? Tipo, sei lá, um anjo pelo menos, será que ele pode? Menorzinho, né? Da gente dar conta, talvez. Mas eu acho que assim, de ver a Deus, eu acho que eu disse sim, no sentido de realmente conhecer a Deus. Né? A gente não necessariamente ver ele aqui pra gente estar com ele, pra gente ver ele, né? Eu acho que é muito legal. Domingo vai falar muito sobre isso, né? Que Moisés foi lá e pediu para ver Deus. Eu acho que é natural do ser humano essa curiosidade pelo transcendente, né? Por esse maior. E assim, a gente entender que a gente tem as nossas limitações, a gente é limitado, então por enquanto aqui na nossa terra, mesmo se ele aparecesse aqui, a gente não ia conseguir ver ou entender ou conversar com ele, né? A Bíblia fala isso. Sim. Mas eu acho que faz parte dessa curiosidade assim, faz parte. A gente tem a humanidade em si buscando muito fortemente. Eu acho que eu sempre tive receio, Vini, porque meu avô morreu, eu era bem novo. Ele faleceu em 2001, o pai da minha mãe, e a gente morava no interior, em Rolim de Moura, no interior de Rondônia, e minha mãe comentava, ela tinha um receio muito grande sobre a influência de Satanás em cima das pessoas em geral. E aí eu lembro que ela chegou para mim e falou assim, filho, se algum dia o seu avô aparecer no portão chamando você, não é o vovô. Tá bom? Então você não vai, tarará. Então eu acho que eu sempre tive meio que te falar assim, mano, não vou me meter com esse rolê não, por conta desse tipo de situação. Né? A gente fica meio veaco. Mas a humanidade em si, ela busca. Você vê, a gente vê astronautas, aí, os astrônomos, eles são fala, eles vivem explorando espaço, inclusive em busca de encontrar algum som de vida, algum resquício de alguma coisa para conseguir achar vida fora daqui. Tem um astrônomo que eu assisto vários podcasts dele, é um gordão, cara, mas eu não vou lembrar o nome dele, não. Editor, talvez coloque a foto dele aqui. Deve ser um Sérgio. Sérgio Sacani. Sacani. Cara, eu gosto muito de Sacani. Eu gosto, sim, né? Gosto dele também. Apesar dele ser ateu e tal, mas ele super respeita o rolê. E ele fala uma vez assim, cara, se a gente encontrar a vida, vai ser um reviravolta na ciência e na religião e tarará. Assim, eles acabam ansiando muito ver isso. O sonho de todo cristão é um dia ver a Deus, esse sonho eu realmente tenho, de um dia estar no céu vendo a Deus, mas será que é possível a gente ver ele mesmo? Será que você acha que rola a gente conseguir ver ele de alguma outra forma, como você estava falando aí? Que outra forma seria essa?
durante a nossa vida aqui, né? Uhum. Assim, quando a gente vai olhar para a Bíblia, toda vez que Deus ele aparecia para algum profeta, o profeta sempre de início ele se recusava, né? Eu imagino que deve ser uma coisa tão grandiosa assim, que todos quando aparecia para Isaías lá, apareceu para Ezequiel, para todos quando aparecia, eles meio que caíam assim, e falavam eu não mereço, eu não mereço, porque deve ser uma coisa muito gloriosa, né? Acho que a gente hoje em dia, como está o pecado hoje em dia, é assim, muito complicado. Mas eu acho que a gente consegue ver a Deus através do caráter dele ali, né? Através da presença dele ali. E o que Moisés viu também é uma coisa talvez como um pouco parecida com isso, né? O que será que Moisés viu ali no topo do monte, né? Porque Moisés, ele só, inclusive fala, ele não chegou de uma hora para outra. Ela fala aqui, ó, ele já tinha dialogado por meses com Deus. Ele realizou milagre em nome de Deus. Ele conduziu a galera no deserto. Ele tinha inclusive passado 40 dias falando com Deus e recebendo a lei, instrução para o santuário, mas sim, não tinha visto. Ele tinha intercedido, que nem você falou, pelo povo, né? Meio que fazendo o papel que Jesus ia fazer depois ali. E depois de tudo isso, ele vem e pede para ver a glória. Eu acho que os outros profetas, né, você mencionou, por exemplo, Isaías, Jeremias, eu acho que às vezes eles ouviam a Deus e Deus falava com eles, ou aparecia de uma maneira mais tranquila, tipo a sarça ardente, né, que está queimando, uma voz sai ali e fala, mas vê, eu acho que só Moisés foi doido, pô. E ele, Doido, né? e aí ele pede depois desse rolê inteiro, ele teve um histórico ali, e depois desse rolê inteiro, ele ainda pede e ele nem podia, pô. Então, às vezes eu vejo que a gente consiga ver a Deus através assim como esse menino da tirinha aqui no início, através de algo que possa ser parecido, porque assim, Moisés fez tanta coisa, só depois pode pedir para poder ver ele, né? A gente, quem somos nós, né? É verdade. Coitado de nós, piorou nós ainda. E aí eu vejo que assim, a possibilidade de fazer com que nós possamos ver a Deus é através do reflexo do caráter dele na humanidade. Por mais que seja difícil. A gente vive num mundo onde a maioria da nossa visão é falar, rapaz, isso aí é um miserável e tal, porque nós estamos muito mais próximos ao pecado do que da glória de Deus. Mas talvez esses rostos em chama, esse brilho, possa ser a revelação de Deus. Por exemplo, a mansidão de Guel, né? A Com sabedoria certeza, do pastor Gustavo. Quem sabe a gente consiga enxergar Deus nesses pequenos detalhes. com Né? certeza. E eu acredito que é uma forma mais fácil. E o mais fácil ainda, porque apesar de ser tão longe assim essa imagem de Deus e tudo, nós tivemos o próprio Deus encarnado, que foi Jesus, né? Então fica um pouco mais fácil da gente conseguir imitar o caráter dele, porque ele veio aqui, ele mostrou, Jesus é a perfeição do caráter de Deus, né? Na parte do domingo, eu acho, a Ellen White tem um comentário aqui no Code, que é legal porque no episódio que a gente está conversando aqui de Moisés, quando ele pede para ver Deus, ele fala bem assim: peço-te que me mostres a tua glória. É o que Moisés pede. E aí Deus responde bem assim: diante de você farei passar toda a minha bondade. Aí ele vai continuando, a minha misericórdia, a minha compaixão. Aí depois ele vai lá e aparece com as portas assim. Mas, de certo modo ali, o que apareceu a Moisés, lógico que existia alguma coisa a ver com o próprio filho, né, que ele encontrou ali, mas também Deus mostra para Moisés o caráter dele ali. Ele faz passar toda a sua bondade, porque mesmo Moisés sendo pecador, não merecendo, não podendo ver a Deus, ele mostra o seu caráter ali em dar um pouquinho para Moisés, para meio que atender o pedido dele ali, a necessidade naquele momento ali. Então começa aqui o caráter de Deus mostrado a Moisés. E a revelação de Deus é progressiva, então ele vai aparecendo cada vez mais assim, para o povo, e a combinação disso perfeitamente em Jesus, né? Em João 1 lá, naquele prólogo de João lá, muito legal, ele fala também, acho que João 1,14, será que eu abro rapidinho aqui? João 14 e João 18 é muito legal, porque vai trazer essa parte de Jesus como sendo o caráter de Deus em forma humana. Sim. João 14 fala bem assim: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como ao unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. E no 18 fala bem assim: ninguém jamais viu a Deus, nem mesmo Moisés viu a Deus, o Sim. Pai, né? Agora, mas o Deus unigênito que está junto ao Pai o tornou conhecido. Então Jesus, ele é a demonstração, ele é Deus e ao mesmo tempo ele é a parte visível do Deus invisível, né? Isso é Jesus. Então a gente consegue replicar
um pouco do caráter de Deus, porque nós temos o exemplo de Jesus, que inclusive o missionário já por causa disso que está aqui, para a gente conseguir seguir esse exemplo na nossa vida, né? O exemplo de Jesus que veio e mostrou como é a Deus um pouco mais, né? Eu tenho inclusive um sermão que fala sobre essa questão, sobre quem que Moisés realmente viu, né? Todo relacionamento que nós temos no Antigo Testamento, do divino com o humano, inclusive tem algumas linhas teológicas, não sei se você já ouviu, que divide a história assim. O Antigo Testamento é Deus o Pai, por isso que existe uma rigidez. O Novo Testamento é Deus o Filho, e pós o Novo Testamento é o Espírito Santo. Existem linhas teológicas que seguem isso. Mas nesse sermão eu consigo fazer uma caminhada bíblica com a galera. Depois, se a gente tiver oportunidade, a gente conversa e dialoga sobre. Mas mostrando que em todos os pontos realmente é Jesus. É a pessoa de Deus, o Filho, quem está falando. E ainda assim, a lição de segunda ainda vem trazendo sobre o rosto em chamas. E eu acho que é aqui que fala, é aqui mesmo, que fala do cientista japonês, que em 2009 ele fez uma experiência, e aí nessa experiência ele demonstrou, ele conseguiu identificar que os seres humanos emitem pequenas quantidades de luz visíveis. Só que não são umas ondas não ondas de luz do espectro térmico, mas luz que nossos olhos poderiam enxergar se fossem sensíveis o suficiente. Infelizmente, nosso corpo não emite fótons suficiente para que os olhos percebam essa luz. Mas ele fez alguns experimentos e ele descobriu que o nosso corpo ele emana uma luz, ele brilha um pouco. E a lição comenta, inclusive, que essa luz pode ser aquela luz mencionada por Ellen White, inclusive no livro História da Redenção. Esse livro é fantástico, depois você dá uma olhada. E Ellen White, ela fala que nós temos a veste original era uma veste de luz. E talvez essa luz que esse cara enxergou possa ser um resquício das vestes que ainda existem na humanidade. Um resquício das vestes de luz, mas como a gente não emite mais fótons e nós estamos tão distantes quando é pecado, felizmente a gente não consegue ver. Mas é uma pesquisa científica do âmbito, inclusive, lá do Sacane, né? Ou seja, da galera da ciência que não acredita muito na parada de religião, mas existe emana-se uma luz de nós que poderia ser nossas vestes, quando a gente não precisava desses trem assim que rasga e tal, né? Era esse rolê. E aí, o que eu imagino, cara? Porque, por exemplo, a gente consegue ver a Lua, mas tu consegue olhar pro Sol? Não consegue, né? Então pode até tentar. Pode tentar, mas não consegue se aproximar. Será que, assim como essa luz ou esse rosto que brilha e tal, será que Deus não brilha tanto, que é tipo um sol? Não é nem que ele não queira, que a gente não consegue mesmo? Será que não é um rolê parecido? O que você acha? Faz muito sentido, né? Eu acho que São Tomás de Aquino, ou Santo Agostinho, tem uma frase muito legal que fala que os humanos usam máscara para se esconder. Eles usam máscara para se revelar, né? Porque ele é tão grandioso, né? Tanta glória, que ninguém consegue ter o menor acesso. E ele se faz, ele coloca máscaras, né? Para que possa aparecer para nós ali e tal. Essa coisa da parte científica que você estava contando aqui era muito legal, porque realmente Moisés, depois que ele desce, ele emana uma luz do rosto dele, né? Que é justamente o que está sendo dito aqui na Sim. lição de terça. Da mesma forma, Jesus também na transfiguração, quando ele está ali, e aí ele meio que toma ali uma glória, também diz que ele emanava luz e tal. Então, como funciona isso, a gente não consegue definir precisamente, mas com certeza alguma coisa que não será revelado, né? Mas tem um caminho É a porque, seguir por assim, aí. por que Deus, por exemplo, é uma pergunta, inclusive, que a lição traz, lição de segunda, diz assim, por que Deus permitiu que Moisés visse as costas dele, mas Moisés não poderia ver o rosto? Por que será? Isso não necessariamente o rosto ou as costas, talvez tenha a ver com essa questão da glória, de o rosto é onde você identifica uma pessoa, é realmente o principal da você, eu tenho que ver o seu rosto para saber quem é você. Se eu ver o seu pé, às vezes eu não consigo diferenciar. Talvez o rosto aqui que está sendo dito também é essa questão de tipo assim, é a máxima demonstração da identidade de Deus, né? Então isso que Moisés não poderia ver. Talvez as costas ali seria alguma atenuação, alguma glória atenuada, que foi o que Moisés conseguiu receber naquele momento. E isso é muito interessante, porque Moisés ele vê ali essa parte assim de Jesus, e a gente começa a pensar também sobre, por exemplo, como que é Deus
como que é a forma de Deus tem um rosto, Jesus tem umas costas, ele tem dedo, tem unha, tem cabelo, como será que é Deus, né? A lição segunda vai trazendo isso, dessa questão de sermos a imagem e semelhança de Deus, e é outra conversa também que a gente vai até amanhã aqui conversando, mas como será que isso funciona, né? Não sei se necessariamente o rosto aqui seria o rosto de Deus e as costas de Deus, mas talvez a gente tenha que pensar nisso de uma maneira figurada, né? As costas como uma revelação diminuta do que seria a face, né? E entra nessa questão de, assim, da imagem e semelhança de Deus, que nós somos a imagem e semelhança de Deus, mas não quer dizer exatamente que Deus, ele, como eu falei, mas ele tem dedo, tem unha, né, tem cabelo. Mas se você quiser falar um pouquinho disso, depois a gente vai conversando aqui. Mas como é que você imagina que seja Deus? Cara, quando a gente pega e vai falar sobre esse assunto, as palavras utilizadas para imagem e semelhança lá do original hebraico, ela fala sobre uma réplica barata, vamos dizer, mas é uma réplica, a imagem e semelhança. Então, em teoria, é para que Deus realmente tenha membros como nós temos, né? A nossa imagem e semelhança seria realmente nessa pegada, nos detalhes, só que em diferentes pontos. Porque, inclusive na pesquisa desse japonês, se você quiser depois, procura ele aí, porque esses miseráveis aqui não trouxeram o nome dele, não. Cientista japonês, com os experimentos, não falou sobre o nome. Mas o que ele destacou? Na experiência, ele dizia que o rosto ele tinha uma expansão, não uma expansão, mas era uma projeção maior de luz. Então, daquilo que ele usou para enxergar essa luz que a gente emana, ele diz que o rosto era uma parte onde mais emanava-se luz. Eu imagino que seja por conta de que, assim, vamos dizer que a maioria dos nossos sentidos estão na face. Tudo bem que eu tenho tato que não está na minha face, mas eu também sinto, né, com a cara, mas, enfim, não está ali. Mas o olhar, a gente fala-se do brilho do olhar quando tem alguém apaixonado. Gabriel, meu maninho. Rapaz, a mulher dele tá aí, fizeram um mês, quarta-feira. Aí a gente tá aí na academia, a mulher dele vai lá também, e aí ela vai malhar coisa de mulher, e nós fica lá no negócio de homem e tal, eu fico só miguelando, né, porque dá de ver que eu não coisa. Mas, eu sou igual. Cara, ele fica lá, velho, e o olhinho dele vai assim, ó, buscando e tal, e brilhando atrás dela. E querendo ou não, eu imagino que, e a lição inclusive traz, ela diz assim, ó, os experimentos revelam que nós irradiamos uma luz significativa maior a partir do rosto do que de qualquer outra parte do corpo. Lembre-se, aí menciona, né, que o rosto de Moisés brilhava depois desse contato com Deus durante 40 dias. Então, aí a lição traz assim, ó, podemos imaginar Deus como um rosto brilhante. Ele também tem um rosto que brilha muito, e aí talvez isso explique porque o Senhor disse a Moisés que ele poderia ver as costas, mas não o rosto. Porque na menção que nós temos lá de Êxodo 33, 21 e 23, é quando Deus pega e fala assim, olha, nenhum ser humano pode ver a face de Deus e continuar vivo. No entanto, Adão e Eva, antes do pecado, conversavam e viam Deus face a face. É verdade. Posterior ao pecado, Deus corta e fala assim, vocês não mais poderão me ver, mas eu vou deixar 2 anjos ali, e os antediluvianos tinham acesso aos anjos que guardavam o paraíso. A gente sabe que o Éden foi retirado da terra pouco antes do dilúvio cair, então até aquele momento eles ainda conseguiam ter acesso, e Ellen White, nesse História da Redenção, fala que os seres humanos tinham acesso, inclusive, tanto aos anjos do céu, quanto aos anjos caídos. Inclusive, o próprio Satanás foi conversar com a família, Caim, Abel, Adão e Eva, para tentar trazer eles para o lado dele, e quem mais se inclinou foi Caim. Tanto que a oferta que Caim ofereceu, História da Redenção, negada, vai ler, miséria, já mandei ler esse livro. Tanto que ela fala que a oferta que Caim deu foi uma sugestão de Lúcifer para que ele testasse como Deus só aceitava as coisas do jeito dele. Ele fala, você não mexe com fruta? Então pega a fruta e leva lá para você ver se ele vai te aceitar. Esse cara é muito tirano, pô, ele não aceita nenhuma opinião que não seja dele. E aí toda a família se recusou, e Caim acabou cedendo a isso e tal. Então, assim, o que eu acredito é que Deus ele não deixou ver ali, quem sabe, o rosto. Eu imagino, né, Deus com essas características nossas mesmo, com membros, com tudo no ok. Claro que a unha dele não cresce, nem tem que roer, né, igual a nossa, mas eu imagino ele nessa pegada, e a própria lição traz aqui que talvez o rosto dele podia emanar mais glória
do que as costas. Talvez por isso ele deixou Moisés ver as costas. Sim, com certeza. Eu tentei comparar aqui essa coisa das costas com uma coisa figurada de ser um pouco menor a glória e tal, mas de fato, biblicamente falando, Deus ele tem uma forma física, ele não é uma força, nada disso. E ele se parece com o ser humano também, né? O que, por exemplo, tanto que você vê no Éden tem o andar de Deus, que andava com Adão e Eva, fazia barulho, o andar Sim. dele. Eu tento pensar numa metáfora como se fosse mais ou menos assim. É o que parece mais com uma televisão, um celular ou uma pedra? Ah, Um celular, com celular, né? certeza. O celular talvez ele tá na imagem da televisão. Só que ele não é exatamente uma televisão, você concorda comigo, né? Claro. Você talvez os animais são como uma pedra, porque eles não parecem nada com a televisão. Já o celular, ele tá à imagem da televisão, apesar que a televisão era uma coisa muito maior do que o celular, né? Ela tem dimensões maiores, passa uma qualidade melhor, talvez. Então, acho que Deus, com certeza, tem um extremo, como eu acho que coloca, não, Deus, ele não parece nada, o que se parecer aqui é porque Deus é autoridade, o ser humano é Sim. autoridade. Biblicamente, aí também pelo nosso estudo de profecia, não é isso. Mas, assim como existe, a gente não consegue ter certeza exatamente como é, será que Deus está mandando lá, ele chuta o mindinho, ele sente dor? Também não sei se é assim, entendeu? Então, ele existe uma forma física, sim, isso a gente tem que aceitar, da mesma forma como também não é exatamente como nós, né? Como isso funciona, só será revelado depois, né? Mas é muito interessante essa conversa, É, é muito legal é, ficar é imaginando um rolê assim, massa, é pô. daquele assunto de você quer ver Deus, né? Todo mundo tem uma curiosidade, assim, né? De como será Claro. que funciona e tudo mais. Quem não tem tá moco, então É é verdade. ateu, né? Ô, gente, se a imagem for entortando, vocês me perdoam. Eu tô tentando ver aqui, mas se ela entortar, eu levanto e vou lá arrumar, porque tem o nome desse negócio aí, que a geração mais nova sabe, É eu não sei o nome. tripé, será? Não, não é É o o tripé, outro, não. É né? porque Então eu tem não uma sei também. luzinha em cima que segura o celular dentro dela. Entendi. Roçou e a luzinha caiu. Aí eu tinha um magnético ali no carro, novinho na caixa, eu tirei ele e colei no tripé dessa luz. E aí, às vezes, o celular, como está mais pesado, às vezes ele desce Entendi. um pouquinho, aí tem que ir lá reajustar. Mas até Vai então dar tá, certo. tá legal. Cara, e assim, a imagem de Deus, que é o tema da lição de terça, que é um anseio da galera, ele também existia um anseio lá na galera do antigo Egito, né, que agora estava no deserto, era o povo de Deus, sobretudo em cima de Moisés. Só que assim, essa semana a meditação jovem, nós estamos falando uma semana antes, viu, gente? Hoje é dia 19. Para você que está aí e tal, a gente está falando dia 19. Essa semana que transcorreu do dia 19, a meditação jovem trouxe uma frase que eu guardei bem legal. Ela falou assim que nós não conseguimos ter nem o estômago de Deus, porque fala sobre Jesus ter feito um jejum pós seu batismo, Sim. e durante 40 dias ele meditou constantemente com o Pai, por isso estava pronto para ser provado. E hoje a gente não consegue jejuar um dia, às vezes que a gente já fica pensando, É faz verdade. um jejum reduzido com fruta e tal, e ele fala assim, a meditação traz assim, a gente não consegue nem ter o estômago de Deus, quem dirá o coração. É verdade. E às vezes, para a gente conseguir o coração, que a gente tanto almeja ter o coração de Deus, a gente precisa ter o estômago. E aí eu fiz um paralelo com essa frase, porque na lição de terça, disse que a galera, Deus ele desejava que o pessoal conhecesse e entendesse o caráter dele. E o pessoal queria muito mais ver, sendo que o mais importante era tentar compreender essa questão de caráter. Né? E aí, hoje, trazendo para o dia de hoje, sempre gosto de puxar um pouco para nós, não só como a galera lá do Egito, às vezes, os hebreus, né, no caso, que estão no deserto perdido, eles queriam muito ver a Deus, enquanto às vezes, na verdade, eles só precisavam ver o caráter de Deus. Hoje, às vezes, a gente quer muito ver algo sobrenatural, uma vida extraterrestre, tarará, quando na verdade era mais simples, cara. A gente precisava, às vezes, ter um cuidado de acreditar na literalidade do Êxodo, que hoje está se perdendo. Literalidade do Gênesis, do Êxodo. Muitas Sim. pessoas estão falando que era só metáfora. Às vezes a gente precisa buscar mais essa questão de tentar viver e tentar ser a demonstração de Deus através da bondade, do amor, da paciência, do carinho. Às vezes a gente não consegue. Então, assim, Vini, por que é tão importante a gente ver a Deus na literalidade das coisas e quão importante você vê que é nós compreendermos a Bíblia em si como algo literal? Muito interessante. Você estava falando antes sobre essa questão de ver o caráter de Deus, ou realmente ver ele, que seria mais importante, Deus queria mostrar seu caráter, né? Eu acho que também é muito mais íntimo
você conhecer alguém pelo caráter, ou porque ela gosta ou porque ela não gosta, do que simplesmente ver a face, né? Eu acho que o que Deus queria era muito maior do que os judeus, os hebreus na época queriam enxergar, né? É muito legal. E sobre essa questão da literalidade, é muito sério assim, quando a gente vai realmente estudar, vai se aprofundar, vai na arqueologia, vai nos estudos, há muito espaço sim para a literalidade, né? Acho que muitas vezes hoje a gente quer escolher milagre. Fala, não, esse milagre que dá, esse aqui já é demais. Mas o poder de Deus não tem limite, né? Então, se a gente fosse olhar assim também, como é que poderia Jesus num corpo humano subir na estratosfera aí, com todas as coisas e os gases e tal, como ele poderia chegar no céu, né? Como que funciona? Também, se a gente fosse olhar puramente cientificamente, não é possível, né? Acho que coisas é a mesma coisa. Mas não necessariamente a gente precisa abrir mão da racionalidade. Às vezes pega uma fé que questiona, uma fé que procura entender. Então, e por isso que a própria Bíblia se coloca à prova, assim, ela conta as histórias, e ela, se eu pegar um livro, sei lá, dos hinduístas e falar para ele que a história lá é tudo inventada, não tem problema, porque ele tira as meditações ali, para ele tá Tudo tranquilo. certo. A Bíblia não, ela é tão incrível que ela mesma se coloca à prova. Fala, pode me provar, vocês vão ver que eu estou certo em tudo. E por isso que também essa própria racionalidade de procurar, de entender as provas, a questão histórica, também é muito legal. E quando a gente vai olhando, muitas coisas se conectam. Assim, a gente tem muita evidência. O dilúvio, o próprio Êxodo, o faraó do Êxodo. É tão legal, a gente estava vendo aqui, passar rapidinho assim, para não demorar muito, a questão de Moisés, né, no Êxodo e tal. Tem um faraó, que ele é o faraó ali do Êxodo, né, na 18ª dinastia. A galera do Change, se alguém estiver assistindo, a gente estudou eles lá no Change. E tem um faraó que é muito legal porque encontrou o ossuário dele lá e tal. Encontrou de um cara muito mais novo do que como ele realmente morreu. Então quem foi embalsamado ali não foi o próprio Não foi faraó. ele. Aí você vai olhar lá nas coisas escritas ali, perto da pirâmide dele, não sei exatamente o que era. Aí tem lá, tipo assim, que os deuses protejam o povo e o faraó da grande inundação. Que inundação seria essa ali no Egito, né, no Nilo? E bem o faraó de Moisés. Será que não poderia ser o Mar Vermelho, com uma grande inundação, né? Fechando. Faz muito mais sentido, né? E você vê que bate exatamente no faraó da época de Moisés. Então, acho que assim, existem coisas pela história, pela arqueologia, existem provas também da literalidade. E essa questão de não escolher milagre também, né? Não tem um milagre melhor do que o outro. Eu acho que Deus mostrou assim, é da nossa fé a gente tentar procurar, é claro, mas também ver a maravilha, né? A gente vê o poder dele aqui de uma maneira muito clara no mesmo. Isso também é um conforto para a gente ver que o nosso Deus é muito poderoso, realmente é muito poderoso. Ele quer estar presente na nossa vida diariamente, nos chama a fazer parte de tudo isso, né? É um rolê, porque quando a gente tira, se você tira uma pedrinha, eu não sei se você chegou a pegar, mas tem um jogo da gente de menino, a gente pegava uns palitinhos, misturava e soltava assim, os palitos caíam. O desafio era você pegar o palito sem Sem mexer mexer o o outro, outro. sim. Essa é uma boa demonstração do que acontece com a Bíblia se você tirar um verso e fala assim, não, isso aqui não vale. Você acaba desmoronando tudo. Igual aquele outro jogo que você vai empilhando quadradinhos e vai tirando um por um ali, sem fazer com que a torre caia. Também é um desafio, porque se a gente tira a literalidade de uma coisa, nós acabamos de estar. A lição, inclusive, fala: ó, se descartamos essa história, descartamos a história do êxito como algo irreal ou fictício, perdemos algumas das verdades mais profundas e essenciais, que há um Deus que nos ama. Ignoraríamos que ele deseja viver entre nós e deixaríamos de acolher a extraordinária verdade de que carregamos a própria imagem de Deus. Ou seja, tudo vai desmoronando se a gente vai se perdendo e deixando um pontinho ou outro aqui, falando, não, talvez o resto rolou, mas isso aqui não. Talvez aquilo rolou, isso ali não. Milagre é milagre. E muitas vezes, na maioria delas, não existe uma explicação para isso. Aí parte da necessidade da fé. E aí a gente vem de palavra da rede semântica, essa rede semântica de quarta, ela traz a palavra glória, já vai pensando na palavra da semana. Eu sempre faço uma teia semântica aqui, dessa vez eu trouxe acho que 6 palavras. Ó. O que me remete à glória? E eu coloquei primeiro, glória me remete a Deus, que normalmente a gente fala glória a Deus, tá, né? Me remete a um brilho também, eu acho que eu imagino brilho. Brilho, aí acabei lembrando a glória de Jerusalém, da Nova Jerusalém que vem. Outra glória também me remete a algo eterno, algo bonito e a salvação. Foram palavras que eu consegui linkar.
Você destacou alguma coisa desse momento hipertexto? O que você deu uma olhada? O que você destaca aí pra gente dessa quarta-feira, maninho? Na quarta-feira eu achei muito legal, acho que você já foi de encontros de salvação, Jerusalém, glória e tal, que é essa revelação progressiva que a gente está falando, primeiro em Moisés, depois vendo em Jesus, e depois a gente vai ver ele de uma maneira mais perfeita. Não que Jesus não seja o caráter perfeito de Deus, ele era. Só que nós não somos perfeitos para enxergar todo o caráter que ele mostrou quando ele veio à Terra, né? Então nós somos limitados, nós não conseguimos entender tudo que ele veio aqui e mostrou para nós. Então Moisés chegava ali um pouco mais, de maneira um pouco mais diminuída, a gente já tem hoje uma coisa muito boa, mas no céu, quando a gente formos transformados, né, e conseguimos enxergar com mais clareza das coisas, será essa glória no ápice assim mesmo, né? É uma promessa muito legal que a gente tem na nossa vida. Em 1 João 3:2, é muito legal, que é justamente João falando sobre isso. Só abrir rapidinho aqui. Apocalipse, Judas, 3 João. 1 João 3:2. Fala bem assim: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem esperança purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Então, aqui é a esperança que João mostra, e também a nossa esperança de um dia, quando estivermos no céu, a gente realmente entender todos esses mistérios, né, que temos aqui. E acho que o mistério não necessariamente é uma incoerência, uma coisa ruim, mas na verdade mostra quão grande é Deus, né? Esses mistérios mostram a complexidade que ele tem. É quando a gente descobrir tudo sobre Deus, ele deixa de ser Deus, né? Claro. Então, acho que é muito legal a gente pensar assim e ter essa esperança de um dia realmente ter todas essas coisas solucionadas, realmente chegar a ele em glória e a gente podendo perceber isso também com possibilidade melhor, né? Fechou. Vou lançar um desafio. Porque a lição quarta traz assim, ó. De que forma o ser humano pode refletir a glória de Deus para o mundo? Dá 5 exemplos do que o ser humano poderia fazer para refletir a glória de Deus. Vamos lá. 5. Vamos lançar essa aqui pro Vini ao vivo e a cores. Sem combinação, agora. Sem combinação. Vamos lá. Uai, acho que assim, quem a gente está conversando sobre Jesus, essa manifestação é imitar ele, né? Então, como a gente pode imitar Jesus? Falando a mensagem, na nossa própria vida, nos nossos atos ali, com bondade, né? Os dons do Espírito estão ali. A gente até mesmo orando, conversando com Deus, Jesus orava, né? E mais um, como eu já falei, às vezes na caridade também, a gente pode trabalhar o caráter de Cristo. Lançou rapidão, deu 5. Ó, dica do Tina, hein? Se tu ficou comendo bola, volta aí, Panguá. Dá uma olhada aí, destacou 5 aí. Você prepara aí, daqui a pouco eu jogo uma pra você se virar também. Eita, fechou. Maninho, tu já escolheu a palavra da semana? A palavra da semana, eu acho que assim, tudo que a gente conversou aqui, eu acho que talvez intimidade é uma palavra boa. Intimidade. Fechou. Então, lançada aí a palavra da semana. E aí, uma pergunta para a gente sair de quarta para quinta. A sua visão de Deus mudou ao longo do estudo da lição do Êxodo? Com certeza, né? Eu acho que a gente vê no Deus, ele ali, ao mesmo tempo que ele é o transcendente e onipotente, tão grande, né, que ninguém pode ver a Deus e continuar vivo, como ele fala para Moisés, ele se faz presente, né, seja no tabernáculo, seja na nuvem ali. Então mostra esse Deus infinito que se faz finito, não porque precisa, mas porque ele quer ser amado e quer nos amar. Eu acho que é realmente uma esperança muito grande do que a gente vai estudando no a gente percebe essas coisas, né? Eu tive uma mudança também em vários pontos, porque às vezes a gente carrega tudo muito no automático. Principalmente eu já li a Bíblia um bocadinho de vezes, e eu confesso que isso é muito bom, é bom, recomendo. Mas eu confesso que às vezes você passa muita coisa batido, falando assim, não, isso aqui eu já vi. Só que de cada verso, cara, você consegue tirar um sermão, vamos dizer assim. Se você seguindo ali a hermenêutica, ou nem precisa ser tão assim teológico, vamos dizer, mas cada verso você consegue tirar uma meditação pro dia, vamos dizer assim. E às vezes a gente estudando ali passa batido por muita coisa. E quando eu me deparei com essa lição do Êxodo, eu consegui ter uma mudança de visão em muitos aspectos, sabe? Sobre a paciência,
sobre alguns pontos que às vezes até nego destaque assim, pô, velho, se Deus fez isso aqui, às vezes era meio sacanagem e tal. E às vezes ali, olhando pela contextualização que a lição traz, você fala, não, velho, realmente era um rolê que ali no momento era necessário. E a gente começa a entender Deus. Se você não mudou sua visão, seu jeito de ver Deus depois dessa lição, pega a primeira lição de novo e vai refazer, viu, miserável? Porque eu acredito que cada vez que a gente lê sobre Deus, a nossa visão ela precisa mudar sobre ele, porque são coisas realmente distintas. A gente chega na quinta-feira, se você não botou reparo, esse trimestre inteiro, quinta-feira era o dia de fazer um paralelo da história do Êxodo com Jesus. Verdade. Toda quinta-feira, pode voltar aí nas suas quintas, toda quinta-feira era um paralelo de Jesus relacionado com o que estava acontecendo, qual era o evento do Êxodo. E você, Vini, o que você viu dessa quinta aí? Você destacou alguma coisa? Eu acho que você estava falando sobre essa coisa, cada vez que a gente abre a Bíblia, a gente percebe uma coisa nova. Eu acho que mais ainda, quando a gente olha para o Êxodo, a gente vê Jesus ali de maneira muito, às vezes até mais clara que o Evangelho. Sim. Que é Jesus ali, claro, em cada ritual que acontecia, em cada momento ali. Então, Jesus ele é muito presente no Êxodo, né? E que a gente destaca aqui da quinta, eu acho que é justamente a gente vem trazendo desde o início, né? Jesus tem essa revelação perfeita, esse mediador perfeito, né? Ele é a imagem perfeita de Deus, ele é o nosso mediador. Eu acho que é justamente os discípulos, né, que pedem, a mesmo pedido que Moisés fez, Filipe faz também, ele pede para que Deus mostre o Pai. Jesus fala, aquele que vê a mim também vê ao Pai, né? Que ele é a imagem visível de Deus invisível, né? Eu acho que é justamente o que a gente conversou aqui, resume bem a quinta-feira, essa questão de a nossa curiosidade de querer ver a Deus, a paciência de Deus, de falar calma aí, se segura Tomé, se segura Felipe, e também de Jesus como sendo essa revelação perfeita, né? O que mais você destaca de legal? Cara, eu vi que, tipo assim, aquela frase que você falou lá no início, que não sei se era Santo Agostinho ou outro santo aí que você falou, ela é revelada em Jesus. Jesus é a máscara que Deus usou para se mostrar à humanidade, vamos dizer assim. E você destacou muito bem, porque aqui a lição ela começa, inclusive, falando ver a Deus pode ser uma das expectativas mais desejadas pelos cristãos. Jesus veio à Terra para tornar isso possível. Ele abriu o caminho para que as pessoas vissem o que havia estado oculto por tanto tempo, que era um anseio que todo mundo tinha. E ele justamente fala isso, gente, se você me viu, você viu ao Pai. Simples assim, simples e sem rodeio. Uma vez um cara fez uma exemplificação, eu não sei se é ou se deixa de ser, mas, por exemplo, ele fala assim, cara, você está vendo Gustavo aqui agora. E aí imagine que um paciente meu te encontra e fala assim, cara, você conhece o Dr. Gustavo, fisioterapeuta? Você me conhece como fisioterapeuta? Não conheço. Não, mas me conhece. Você me conhece como um líder jovem, um baixista lá da igreja, um cara que faz umas gravações ali e tal, mas você me conhece. É verdade. Então você, não, conhece Gustavo e tal. E às vezes uma pessoa que já andou de Uber comigo pega e fala assim, cara, tem um cara que anda no Nivus aí, e o cara é gente boa, toca uma música até legal. Eu tive uma experiência, essa eu não contei para ninguém ainda, tá com mais ou menos 2 meses, eu estava lá em Belo Horizonte, e foi legal demais. Por quê? Meu carro tava tocando uma musiquinha ali de Jesus, normalzinha, bem baixinha, eu deixo baixinho. E às vezes tem gente que se incomoda, às vezes tem gente que não gosta, super entendo. Existem músicas evangélicas que eu não gosto. Eu gosto mesmo, assim. Também não. Eu acho muito, assim, sabe, dá uma, sei lá, me dá um mal-estar. Então, assim, eu super respeito, porque tem gente que super gosta dessas músicas. E às vezes a música que eu gosto pode causar alguma coisa para outras pessoas. Então eu deixo a música baixinha. E aí eu tava lá em Belo Horizonte, gente, milhões de habitantes. Tava levando uma moça e ela falou assim, eu acho que você levou a minha cunhada esses dias e a minha sobrinha. Eu falei, sério? Aí ela porque assim, ela teve um acidente de carro e ela tem um trauma gigante de andar de carro, principalmente com desconhecidos. E aí ela precisou pedir um Uber, estava ela e minha sobrinha, e ela estava muito nervosa. E aí a gente pediu Uber para ela, e ela chegou em casa e falou assim, ai menina, você nem sabe, Deus mandou um anjo. O Uber que veio era um rapaz num nível cinza e ele estava escutando uns louvores bem baixinho, dirigia bem tranquilo. Nossa, eu vim numa paz. E aí ela fala assim, e aí eu tô num nível cinza, com louvor bem baixinho e o rapaz dirigindo tranquilo. É muita coincidência para não ser você. E quando eu falei, caramba, velho,
me chamou de anjo, que, né, que Que top e legal. tal. Então, querendo ou não, acaba sendo muito bom. E às vezes ela pode falar assim, não, um Uber que está dirigindo calminho e tal, ou seja, os três viram um Gustavo, só que em funções diferentes. E às vezes a trindade ela pode ser refletida, que nem eu estou falando, é gustaviano, não tem nem embasamento, mas um cara uma vez falou, eu achei legal. Às vezes a trindade pode ser referida assim. Às vezes ali na função do fisioterapeuta, na função de um líder jovem, na função de um Uber, enfim, é a mesma pessoa em funções diferentes. E eu acho isso algo fantástico, que a gente pode ver o Pai e a humanidade conseguiu ver o Pai através de Jesus. É verdade, com certeza. Pode ser uma visão aí totalmente equivocada, mas também pode ser um rolê que combine, né? Que ajude o pessoal a materializar e a deixar de uma forma mais palpável. Aí, É. quem sabe, um rolê de trindade. Não, mas é verdade. Essa Trindade é difícil a gente explicar ela, né? A É gente difícil vai demais. imaginando, mas eles são um só, né? Então Sim. é um Deus só, é uma essência só. Então eu acho que, por exemplo, todo mundo vai entender. Todo mundo vai É entender. gustaviano, viu, gente? Base gustaviânica, vozes da minha cabeça, não tem nenhuma referência. E a gente vai concluindo, chegando na sexta-feira. O tema é perto de Deus, acabando aí a lição do Êxodo, infelizmente, e tal. Esse eu acho que é o 32º episódio, viu, do Tina Cash, ou 33º, coisa assim. Inclusive estamos no Spotify, viu? Eu vou Ó, que mandar os dois chique. links para ti depois, que às vezes tem gente lá dos jovens que escuta na caminhada. Aí Legal. eu lanço, aí tipo, vai fazer uma caminhada de manhã, escuta na caminhada e tal. Então, Spotify também estamos lá, hein, abençoado? Procura lá, Morada Jovem, Tina Cash, Lição da Escola Sabatina, tá tudo lá. Tá tudo lá, do mesmo jeitinho. O mesmo título que eu coloco no YouTube tá no Spotify. Top. Vocês são muito chiques aqui, viu? Tô impressionado. É coisa de doido, moço. É só Jesus na nossa vida. Fala pra nós dessa sexta. O que, é que você destacou, Maninho? Uai, na sexta-feira, eu acho que é muito legal, porque mostra assim, o passo a passo de Moisés, ele tentando cada vez pedindo um pouquinho mais, né? Primeiro ele pede para Deus continuar com ele, né? Já era um pedido muito grande, porque Deus tinha falado uma coisa, ele tendo ali no próprio Êxodo 33, tem uma hora que fala que Moisés conversava com Deus de amigo para amigo. E aí já era muito legal, mas ele tinha muita intimidade. Você falou sobre o tempo que ele já estava ali com Deus e tal. Então primeiro ele pede para Deus continuar com ele. E aí Deus sai desse pedido, mas Moisés poderia ter se contentado ali, falou, Sim. não, muito obrigado e tal. Mas ele vai mais ainda, né? Depois disso ele pede alguma coisa, acho que antes de Quando pedir a glória. o povo pecou, ele pede, ele sofre mortificantemente, apesar de não ser ele o culpado, mas ele pede, inclusive, pelo povo, para Deus não matar o povo, É, exatamente. Aí né? ele pede, aí Deus também deixa mais uma, aí ele vai continuar insistindo. Aí ele vai lá e pede pra ver agora, que já é o máximo de que o homem só pode pedir, né? E ele mostra também como Deus ele vai em cada um, vai seguindo a sinceridade. Então acho que dá pra gente destacar aqui da sexta-feira a intimidade que eles tinham, né? Que eu já falei, de manutenção de amigo para amigo. Também a própria coragem de Moisés. Às vezes a gente se limita e fala, não, eu sou muito pequeno para ir na igreja falar, eu sou muito pequeno para fazer tal coisa, para, sei lá, qualquer coisa que seja, fala, não, eu sou você tem meus pecados e tal. Eu acho que o Biel falou isso quando ele veio aqui, que às vezes ele se via pequeno e aí ele Sim, depois entendeu que realmente todos nós somos pequenos, mas Deus que nos capacita, né? Eu acho que depois o comunidade também traz muito disso, da gente vivendo, para ser um protagonista, como que Deus ele vai transformando cada um de nós. Então a gente também vê isso aqui em Moisés, como ele era cheio de pecados, ele tinha muitas falhas, né, e tal. E como ele vai dando, Deus vai mostrando com ele, vai ficando cada vez mais íntimo no final. Ele era tão íntimo de Deus que ele chega a ter coragem de ir pedindo, pedindo, pedindo. E também Deus tendo essa paciência, né, essa humildade de e entendendo que Moisés era só um ser pequeno e tal, Deus não precisava conversar com ele, não precisava nada, não precisava entender nada, mas mesmo assim Deus ele vai escutando Moisés ali, vai entendendo o coração dele, as dúvidas que ele tinha, vai acalmando, vai dando resposta, na medida do possível, né? Nem tudo Deus também podia conceder, claro. mas Deus ele vai lá, vai ajudando e mostra também sobre a oração, né? Porque Deus ele é soberano, Deus ele sabe de tudo, só que ao mesmo tempo a oração ela faz diferença. A gente tem coisas que a gente tem que permitir que Deus faça na nossa vida, a gente precisa através da oração. Então Deus tem um plano para nós, só que ao mesmo tempo que ele tem um plano, ele também espera que a gente peça.
porque se ele não fosse esperar, de que valeria a oração, né? Então a gente também tem que pedir a Deus, esse exercício Deus gosta e Deus quer que nós peçamos a Ele também as coisas, né? Eu acho muito legal da sexta-feira. O que você acha? Cara, eu gostei, porque assim, primeiro destaque que eu faço aqui é para líder. Vocês à frente do Change, junto com o Brunão lá, porque aquela lição diz assim, ó, para ter influência sobre o povo, precisa antes ter poder com Deus. Isso está, inclusive, antes da tirinha azul, é a frase que antecede esse destaque em azul. Por quê? Quando a gente olha na visão de líder, às vezes nós queremos lançar tantas coisas, às vezes a gente fala, poxa, cara, por que a galera não participa? Poxa, por que não tem mais nego aqui, ali, não sei o que e tal? Mas para que a gente consiga ter uma influência, o primeiro passo é a gente ter uma conexão com Deus. Moisés ele só foi ter essa influência toda porque ele tinha uma conexão muito forte com Deus. As pessoas conseguiam ver a Deus em Moisés e a partir disso conseguiam confiar nele, como confiariam naquele Deus que eles sonhavam que libertasse eles do Egito, da escravidão do Egito. Então, às vezes, como líderes, falta influência nossa porque falta primeiro um contato mais íntimo nosso com Deus. Então, sempre que. E às vezes nem sendo líder, às vezes você sendo pai, você sendo irmão, você sendo tio, namorado, quer exercer influência sobre alguém, positivamente, para o lado espiritual, você precisa estar mais próximo a Deus. E isso foi muito destacado na vida de Moisés. Moisés, ele pediu, ele fez todo o rolê, tarará, mas ele tinha uma proximidade com Deus. E o segundo ponto, que vai bem paralelo com tudo que você falou aí, que eu destaquei no segundo item azul, eu destaquei só um trechinho que diz assim, ó, lá no finalzinho, a última parte da lição está em azul também, diz assim, ó, Moisés, né? Moisés foi repelido, Deus reprovou a presunção dele ao pedir tanta coisa? Não, de forma nenhuma, muito pelo contrário. É verdade. Ele não olhou Moisés com presunção, então assim, não tenha medo de chegar a Deus e pedir. Só que chegue nele e peça depois de ter um relacionamento. Depois de ter alguma coisa. Você não chega. Eu não cheguei na minha esposa no primeiro dia que vi ela e pedi ela em casamento. Verdade. Tanto que o que eu pedi para ela ainda levei foi um fora. E eu pedi só, na verdade, pedi um número de telefone. Aí tentei continuar conversando, me cortou. Foi uns 2 anos ali, moço, eu sonhei com aquela mulher. E assim, depois de 2 anos e pouco que eu conheci ela, que eu fui pedir ela em namoro. Depois de 2 anos namorando, que eu fui pedir ela em casamento. Então, assim, precisava ter um relacionamento para chegar a um ponto. Então, você quer pedir algo para Deus? Você tem algum relacionamento com Ele? Se você tem um relacionamento com ele, saiba que ele não vai olhar com uma prepotente, você, quem é esse que está me pedindo? Agora também tem a noção, se você não dá nem bom dia pro cara, pô, já quer chegar só pedindo, aí já é muito abuso. Então eu vejo que a gente também precisa desenvolver esse relacionamento, quer seja para exercer influência, qualquer coisa, enfim, que seja para pedir, mas para a gente pedir para ele que a gente tenha pelo menos a decência de ter um relacionamento para falar com quem a gente conhece. É verdade, com certeza. Eu acho que a esposa tá mais difícil do que Deus, viu? Até Com certeza, com certeza. É uma preciosidade, é uma preciosidade. É uma no mundo, né? Graças a Deus. Maninho, alguma consideração ou concluímos por aí? Eu acho que ficou legal. Acho que tem uma perguntinha legal aqui pra gente encerrar, sobre o que você falou, de esse relacionamento com Deus e tal. Que é da quinta-feira que fala bem assim: o que nos impede de ver Deus de forma mais completa? Lógico que existe aquela parte que já destacou, que temos limitados, né, não podemos ver a graça de Deus, mas também existe uma outra coisa que impede, é a gente não procurar, né? Existem coisas que nós já conseguimos ter acesso, em Jesus, o caráter dele, é o exemplo dele, e o que impede a gente muitas vezes de ver de uma maneira mais completa é a nossa experiência, nossa comunhão, nosso relacionamento, e como Deus espera isso de nós. Eu acho que isso fecha bem o que é a lição dessa semana e a nossa responsabilidade também, né? Show! E assim a gente vai encerrando a lição do Êxodo, mais um trimestre aí que nós passamos. Vou pedir para a Vini, faz uma oração para a gente concluir então mais um episódio de Coração do Vini. Isso, com certeza. Oremos então. O Deus Senhor, obrigado por estarmos aqui falando sobre Ti. Amém. Obrigado, Senhor, por essa lição maravilhosa que podemos aprender sobre o êxodo, sobre o Teu amor, sobre a Tua presença, sobre o Teu caráter. Amém. Ajuda-nos, Senhor, a fazer a diferença na vida das pessoas. Que possamos levar a frente essa mensagem, que aprendemos aqui, que possamos, acima de tudo, Senhor, também ter um relacionamento muito próximo contigo. Amém. Obrigado por tudo, abençoe que o TinaCast continue alcançando as pessoas. E é isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.
Amém. Muito obrigado você que ficou aí até o final. Uma feliz semana, um feliz sábado, a depender de quando tá vindo. Vini, obrigadão, maninho, pela parceria. E é nóis, pô. Vamos falar com a galera aí, despedir do povo. Aí é isso, muito obrigado pela oportunidade, por tudo. Vocês aguentaram a gente aqui esse tempinho. E é isso, tchau, tchau. Valeu, negada, falou!